E a pergunta que muitos fazem, e é uma pergunta que não é de hoje, é uma pergunta que já no tempo do apóstolo Paulo foi feita para ele, e ele teve que lidar com essa pergunta, é a seguinte: ora, se Deus ele escolhe alguns e não outros, então Deus não é injusto? Primeiro, a Escritura, no Salmo de número 7, versículo 11, diz que Deus é um justo juiz. Os Salmos diz que a justiça de Deus, ela é eterna, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é reto. Então, daí nós já inferimos que Deus ele não é injusto. Óbvio que não. Segundo, se Deus ele salva alguns e não outros, isso ainda sim é justo. Justo por quê? Porque ninguém merecia ser salvo. Todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Então, se Deus salva algum e não outros, ainda assim ele é justo, porque no final das contas, ninguém merecia ser salvo. Ninguém merecia o seu amor, ninguém merecia a sua benevolência. O oposto também é válido. Se Deus, porventura, resolvesse condenar todos, ele também ainda seria justo. Por quê? Porque ninguém era merecedor. Esse é o ponto. O ponto é que ninguém merece. O ponto não é se Deus é justo ou não. O ponto é que ninguém merecia ser salvo. Paulo vai dizer na carta aos Romanos: não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos carecem da glória de Deus. Todos estão mortos, necrosados, incapazes de tomar uma única escolha em favor de Deus. Todos, sem exceção, judeu, grego, gentil. Terceiro, é que nós também não podemos inferir que Deus não tenha tido algum critério para essa eleição. Só tem um problema nisso. O problema é que eu não sei qual foi o critério que Deus usou. Esse conectivo que Deus, esse conectivo que liga, que nos ajuda a entender porque que Deus escolheu alguns e não outros, não nos foi revelado, não está nas Escrituras. Deus não disse assim: olha, eu elegi esse daqui, não elegi esse por causa disso, isso e aquilo. Deus não diz. É um conectivo que está oculto, é um mistério de Deus. Não nos foi revelado, não nos foi fornecido, não nos foi falado. O que a Escritura diz é que Deus elege alguns e não outros, e Deus é justo quando Ele faz isso. É isso que as Escrituras me dizem. É isso que o nosso coração deve nos contentar. O quarto ponto é que Deus, Ele não nos elege baseado em nossos méritos. Eu disse isso no início, reitero aqui novamente: Deus ele não nos elege baseado nos nossos méritos. Essa visão é dos nossos irmãos arminianos, que creem que Deus elege baseado nas boas obras que a pessoa faz, nos atos de justiça que a pessoa faz, dentre outros. Todavia, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que toda a ação de Deus, todo ato, todo decreto, independe do homem. Por que a eleição seria diferente? Isso, então, faz com que nós entendamos que a eleição, ela independe do que eu e você façamos.